RFI Convida. Gabriel Brust. O RFI Convida de hoje recebe duas pessoas que trabalham pela cultura brasileira e lusófona aqui em Paris. Raoni Vasconcelos e Carolina Macedo fazem parte do Instituto Cultural Alter Brasilis, que existe desde 2010 e ensina a língua portuguesa para franceses e para qualquer pessoa interessada na nossa cultura. Obrigado por vir aqui até a RFI. Eu começo perguntando algo que deve estar na cabeça, eu acho que de muitos dos nossos ouvintes. O Instituto Cultural Alter Brasilis foi criado em um momento de muita popularidade, digamos assim, do Brasil, politicamente, culturalmente, ali em 2010. O declínio econômico do país nos últimos anos, Raoni, ele afetou o interesse dos franceses pela língua portuguesa ou pela cultura brasileira? Primeiramente, boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo convite. Confesso que eu não senti, felizmente eu não senti esse declínio do interesse dos franceses pela cultura brasileira. Como, de uma maneira geral, eu tenho a impressão que o interesse principal não vem por um motivo, por razões econômicas, exatamente, mas sim por razões, sobretudo, culturais. Então, o interesse pela cultura, ele sempre existe, né, e continua existindo, e não senti esse declínio, infelizmente. Certo, porque com frequência o aprendizado do português está ligado, eu imagino, a uma questão profissional, né? Muita gente busca trabalhar no Brasil, buscou nos últimos anos, e isso poderia, de alguma maneira, ter sido reduzido, não? De fato, você tem razão, acho que poderia ter sido reduzido. Tem uma parte do nosso público, dos alunos de português, que vem tomar aulas, de fato, para poder se instalar profissionalmente no Brasil, mas sempre tem uma motivação, mesmo para essas pessoas que têm essa motivação profissional, sempre existe também uma motivação um pouco cultural e muitas vezes pessoal e emotiva. Exato. Também. É. Então as pessoas acabam, ou seja, elas tenham abandonado ou não esse projeto profissional, o interesse pela cultura continua existindo. Então, assim, a parte dos alunos que vêm por um motivo unicamente profissional é muito pequena. Então, não deu para a gente sentir, de fato, essa mudança. E, Raoni, a gente sabe que os idiomas eles têm os seus grandes momentos históricos, eles são dinâmicos. A língua francesa sempre foi uma língua diplomática, digamos assim, enfrentou algum declínio nos últimos anos. E, recentemente, uma estimativa de uma consultoria falou que a língua francesa pode, em 2050, voltar a ser a segunda ou a terceira mais falada do mundo, em função da África, da questão demográfica, enfim, do ensino na África. Para a língua portuguesa, na sua avaliação, qual é o futuro da língua portuguesa? Aumentar, diminuir? Qual é o lugar dela no mundo globalizado? Eu acho que, tem uma tendência de fortalecer a comunidade lusófona hoje, né, com a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, acho que é um pouco a tendência política também nos mundos de hoje, assim, formar esses blocos, né, e que os diferentes membros possam se ajudar entre si. Eu acho que tem essa tendência também. Acho que, felizmente, os membros da CPLP estão se aproximando um pouco mais, né? Acho que o próprio acordo de 2009 é uma das demonstrações disso. Então, acho que sim, acho que o português está se fortalecendo e tem tendência acho que também a procura por estrangeiros, né, pelo português como língua estrangeira também está crescendo, pelo menos é a impressão que a gente tem aqui com o nosso trabalho aqui em Paris. Então, acho que a tendência é a língua se fortalecer. Bacana. Carolina, você é portuguesa, Exato. Trabalha no setor cultural do Instituto Alter Brasilis, e eu sei que um dos próximos convidados do Instituto vai ser um escritor cabo-verdiano. Como é que fica essa questão da lusofonia hoje? Eu tive a impressão que o Brasil era um pouco afastado, enfim, dessa cultura da língua que há entre Portugal e alguns países africanos. O Brasil se aproxima disso hoje, na sua avaliação? Eu acho que sim, e pelo menos é essa a versão, é o que nós gostaríamos de fazer no Instituto Alter Brasilis, estar abertos e aproveitarmos dessa riqueza da língua portuguesa, que é justamente ela ser falada por tanta gente em vários continentes. E é um fator muito, muito importante, e por isso vamos tentamos sempre incorporar não só os atores brasileiros, mas também de outros países onde se fala português. Justamente, como disseste agora, nos nossos encontros literários vamos receber o Luís de Andrade. Luís de Andrade é cabo-verdiano e vai-nos falar sobretudo da sua relação enquanto imigrante em França com Cabo Verde. Mas a nossa relação com a lusofonia transmite-se também através, por exemplo, de encontros que temos com outras associações portuguesas, por exemplo, estou a pensar na Agraf, por exemplo,
E também, através da oferta cultural que propomos, vamos também ter no próximo semestre um outro escritor português e tendo a ter atenção nesse fator de incluir sempre cada vez mais. Eu aproveito para te perguntar, voltar à questão da reforma ortográfica. Ela teve muita resistência em Portugal inicialmente. E tem Como é que está ainda. a situação hoje lá? Ainda tem muita resistência, sim, porque penso que a maior parte das pessoas, neste momento, acha que, portanto, foi um acordo feito por políticos e não por linguistas, ok? E a língua, normalmente, é um órgão vivo, livre e, portanto, não está dependente de acordos, muito menos políticos, no meu ponto de vista. Raoni, para fechar, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, com culturas diversas, e uma das pretensões, digamos assim, do Instituto Alter Brasilis é levar a cultura brasileira para os estrangeiros. Qual é a cultura brasileira que é transmitida lá? Como é que vocês fazem para chegar a esse consenso do que é a cultura brasileira para um estrangeiro? Claro, eu acho que, bom, a primeira palavra, né, a palavra principal quando a gente pensa em cultura brasileira é exatamente diversidade. Então, assim, a gente não tem a pretensão de levar a cultura brasileira, mas poderíamos dizer, talvez, mais acertadamente, as culturas brasileiras, né? Uhum. Então, a gente bate muito nessa tecla da diversidade, exatamente. Então, assim, tudo que vem de todos os Brasis, a gente tenta mostrar. A gente tenta ir um pouco além dos clichês, desculpe, que muitas vezes são veiculados, né? Que pode ser em Paris ou em outros países. Muitas vezes a difusão da cultura brasileira acaba parando um pouco naqueles clichês clássicos, né? Futebol, samba, etc. A gente tenta não negar os clichês, mas ir um pouco além. Exatamente. Então, a gente tenta abarcar um pouco essa diversidade que existe no Brasil, essa diversidade. Indo de acordo, se me permites, com a própria filosofia do Instituto e do nome, que é alter, ou seja, alternativo. Uma visão além daquela que normalmente toda a gente conhece no Brasil. Obrigado, então, Raoni Vasconcelos, diretor do Instituto Alter Brasilis, Carolina Macedo, que é coordenadora do setor cultural. E quem quiser conhecer o Instituto, ele fica na 2 Rue de Turenne, no bairro do Marais, aqui em Paris, e todas as informações você encontra no site, que é o alterbrasilis.com, e também no nosso site, o rfbrasil.com. Ei, Maria!